Olá, produtor e produtora que nos acompanha aqui pelo canal do Boi. O assunto da nossa entrevista de hoje é o índice de confiança do agronegócio, que em julho, agosto e setembro do ano passado estava em 106,3 pontos. E em outubro, novembro e dezembro passou para 104,4 pontos. É uma queda pequena, mas quem vai explicar melhor para a gente é o João Pietro. Ele é analista técnico e econômico aqui da OCB. João, obrigada pela sua participação. Primeiramente, antes da gente falar dessa queda, explica para o nosso telespectador o que é o índice de confiança do agronegócio, para que ele serve. Perfeito, Raíssa. O índice ele tem como finalidade medir a expectativa dos atores que estão no setor do agronegócio quanto à sua confiança ou à sua perspectiva, tanto da parte de produção quanto dos elos da indústria que também compõem essa cadeia. O índice, até para a gente contextualizar como que estão situados esses valores, ele tem uma variação de 0 a 200 pontos, onde 100 pontos é o grau de neutralidade. Então, patamares abaixo de 100 pontos indicam pessimismo e patamares acima de 100 pontos indicam um grau de otimismo. Então, com essa tomada estando acima dos 100 pontos, em 104,4, a gente ainda está num grau de confiança. Então, o setor ainda mostra-se confiante, tanto com a sua própria atuação, quanto com a sua expectativa do cenário político e econômico nacional. Agora, foi uma queda pequena, né? E a que se deve esse leve recuo? Como a tomada anterior a essa foi uma tomada recorde, foi o patamar recorde de todo o histórico do ICEagro, essa pequena queda ele se dá mais pela falta ali da percepção, talvez em alguns pontos específicos, desses entes da cadeia em relação a uma melhora do cenário econômico que era esperado a partir de todo o processo que foi vivido no segundo semestre do ano passado. Ele se sentiu confortável com o seu processo produtivo, com a área da sua atuação, mas ele sentiu um pouco da falta de indicadores um pouco mais incisivos dessa melhora na economia. Apesar disso, ele ainda deu, entre aspas, um voto de confiança e se manteve num patamar considerado otimista. Agora, dentro do agronegócio, nós temos alguns elos, né? Antes da porteira, depois da porteira, na indústria, e esses setores. Qual foi o resultado deles nessa pesquisa? Sim, todos os elos que a gente mede no índice, a gente tem o índice dentro da porteira, que são os produtores agropecuários na sua atividade, ali na sua propriedade. Temos a indústria antes da porteira, que é a indústria de fornecimento de insumos, onde estão os fertilizantes, defensivos, rações, máquinas, e também a indústria depois da porteira, que mede a confiança ali, principalmente dos processadores de alimentos. Todos esses elos se mantiveram num patamar de otimismo, variando um pouco a motivação de uma queda um pouco maior ou um pouco menor dentro desses índices, porém todos eles num patamar de otimismo. João, agora na parte do produtor rural, você pode detalhar como ficou o resultado do produtor agrícola e do produtor pecuário? O produtor agrícola, ele manteve acima dos 100 pontos, ele manteve-se no patamar otimista, ele estava muito confiante com a sua produtividade, ele estava confiante com o setor e ele só teve um pouco de receio no momento de ser mais otimista no que tange à economia. Agora o produtor pecuário teve um leve recuo, ele se situou um pouco abaixo dos 100 pontos. Apesar de ser um indicador de pessimismo dentro da escala de medição, ele está muito próximo do 100. Ele foi mais impactado pelo preço, principalmente no final do ano passado, do boi gordo e do leite. Mas nada que comprometesse que o desempenho e a expectativa do produtor fosse positiva, principalmente agora com anúncios recentes que a gente teve por parte do governo de uma safra recorde de grãos. Então, tudo isso incentiva para que o produtor ele fica mais otimista com a atividade e por onde que ele vai escoar essa produção. Ok, obrigada, João. Lembrando que essa pesquisa foi feita pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, com a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. Mais informações pelo site iceagro.com.br. E nós voltamos aos estúdios em Campo Grande.